Fala turma, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre realismo. Por que eu escolhi esse estilo realismo? Porque primeiro, o realismo é o estilo que eu escolhi pra fazer. Todas as minhas tatuagens são no estilo realista, é o estilo que eu amo fazer, que eu adoro. E outra porque muitas pessoas me procuram, né, principalmente clientes, me procuram sem saber quais são as características, o que é que caracteriza uma tatuagem realista. E se você é um tatuador iniciante e não sabe muito bem por onde começar no ramo da tatuagem, talvez isso abra um pouco seus horizontes para você se descobrir nesse estilo. Então é isso, se você não me conhece ainda, me segue no Instagram, @BrunoSanz com 2 S no final, né? Lá eu sempre posto o resultado das tatuagens que eu faço no meu dia a dia. E nos stories também, se você quiser acompanhar, você tem acesso também ao meu processo criativo, ao processo de marcação de stencil, aplicação. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, que eu venho com mais vídeos que possa te ajudar de alguma maneira. Bem, gente, o realismo nada mais é do que uma reprodução fiel de uma fotografia na pele de alguém. Então, assim, você precisa escolher uma foto muito boa, com iluminação, volume, perspectiva, detalhes, alta resolução, para que sua qualidade da sua tatuagem também seja extremamente boa. É isso que vai garantir um resultado legal. Claro que toda a técnica do tatuador é extremamente importante para isso. Mas antes de começar a tatuar, é bom você saber o que e como escolher uma ótima imagem para fazer sua tatuagem. A tatuagem realista pode ser uma fotografia de qualquer coisa, não tem limite, né? Pode ser um objeto, pode ser uma foto de alguém, pode ser a foto de uma estátua, pode ser a foto de um animal, enfim, a foto do que for possível no mundo se tirar, sendo bem feita, você pode aplicar. Então assim, para quem já estudou fotografia ou tem uma noção básica de alguma coisa sobre fotografia, sabe que o elemento principal para uma foto sair muito boa, é a iluminação. A iluminação é extremamente importante para você ter um resultado de qualidade no final numa foto. Então escolha sempre uma foto que tem uma qualidade de iluminação boa, que vai dar aquele volume. Por exemplo, agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, eu coloquei uma iluminação aqui, né, do meu lado esquerdo, que está iluminando o meu lado, aqui está mais claro e o meu lado direito está mais escuro. Isso garante um volume maior no meu rosto, tá? Então esteticamente isso fica muito mais agradável, muito mais prazeroso de se ver. A mesma coisa acontece na tatuagem, tá bom? Então é isso, a iluminação bem feita que vai garantir até um efeito 3D na sua tatuagem. O que caracteriza uma tatuagem realista também? Eu posso dizer pra você que é a ausência de traços firmes. Isso é uma questão que eu vou falar mais pra frente ainda nesse vídeo. Então assim, a tatuagem realista ela não tem os traços muito marcados, muito fortes, tá? Normalmente a gente faz as marcações com linhas mais sutis, sem muita pigmentação, só para delimitar onde vai começar a sombra. Então as sombras sempre tem sua variação do tom mais escuro para mais claro, levando em consideração a imagem que a gente tem como acompanhamento, né? Às vezes é como se a gente fosse até a própria uma impressora manual, onde a gente olha a foto e reproduz de maneira fiel. Bem, as tatuagens realistas, elas podem ser tanto preto e branco, preto e cinza, né? Ou coloridas. O meu estilo só é o preto e cinza, que é o estilo preferido que eu faço, tá? Não desmerecendo o estilo colorido, mas ela pode ser tanto colorida quanto preto e branco, tá bom? Se você vai escolher um estilo colorido, então você tem que estudar todas as paletas de cores que existem na imagem para você aplicar fielmente na reprodução. Então estude muito bem as cores, as misturas das cores e a maneira como você vai fazer a variação dos tons, né? A aplicação dos tons das cores que você vai usar para ela ficar fiel à imagem. Tatuagem realista também não necessariamente precisa ser em grandes escalas. Muitas pessoas acreditam que a tatuagem realista só dá para fazer em tamanhos maiores, né? Como sleeves, que é o fechamento de braço, ou fechamento de costas, mas não necessariamente. Você pode fazer em tamanhos menores, reduzidos, tá? Claro que às vezes o tamanho muito pequeno vai comprometer uma durabilidade do resultado da tatuagem, então não é necessariamente, pode ser tão pequeno, mas em escalas menores é possível sim se fazer uma tatuagem realista, tá bom? Conversa bem aí com o seu tatuador e conversa com ele, diga o tamanho que você quer fazer, a menor escala possível, e ele vai te dizer, com certeza, para te orientar da melhor maneira possível aí. O estilo realista também tem uma categoria que eu acho extremamente difícil, que é o portrait. Portrait é retrato. Às vezes a gente fala alguns termos em inglês, tipo sleeve, portrait, porque o linguajar às vezes da tatuagem é muito inspirado, ainda vem muito da cultura americana, né? Lá que eles estão muito mais evoluídos, aqui no Brasil as coisas estão meio que começando a crescer agora, então de vez em quando a gente acaba usando alguns termos americanizados, mas faz parte. Bem, então assim, dá pra fazer o portrait, né? Que é o retrato. O retrato é a reprodução de um rosto, né? Se você quer fazer uma homenagem à sua mãe, quer fazer o rosto dela, do seu parente, um parente querido, então se usa o portrait, tá? O que eu acho extremamente difícil no portrait
Por quê? Porque qualquer variação de sombra que você fizer no nariz, na boca, já comprometeu toda a arte, no sentido de que aquilo não vai ser mais uma reprodução fiel daquele rosto, né? Então corre o grande risco daquele rosto da sua mãe se tornar a vizinha ou não sei, outra pessoa qualquer que você nem conheça. Então, se você vai fazer uma tatuagem de portrait, escolha muito bem o seu tatuador, tá? Veja a referência dele antes para você garantir que ele vai fazer alguma coisa fiel daquela tatuagem, tá bom? E se você é um tatuador e está estudando realismo e quer fazer muito portrait, essa categoria aí, estude bastante sombras e os detalhes, que com certeza você vai chegar lá. Por que eu acho mais difícil portrait? Justamente por isso que eu acabei de falar. Porque se a tatuagem de um lobo, por exemplo, todos os lobos eles são muito parecidos, né? Cachorro, dependendo da raça, são muito parecidos. Então, qualquer variação de sombra não vai alterar tanto a característica principal daquele animal, tá bom? Mas nos seres humanos, em pessoas, eu acho que é muito complicado de se fazer. E o realismo ele não tem um limite de criação, né? Hoje em dia você com Photoshop, né, e o próprio Procreate, que é o aplicativo para iPad, você consegue fazer fotos montagens, fazer mescla de composições, pegar duas estátuas, fazer uma montagem, pegar uma montanha, o lobo e fazer uma composição legal. Algumas artes até um pouco abstratas também é possível fazer, não tem limite. É só você usar a criatividade e fazer ela concretizar nesse software, tanto o Photoshop quanto o Procreate, que são essas duas ferramentas que normalmente eu uso para fazer as minhas criações das minhas artes. Bem, o estilo realista é basicamente isso. Mas assim, hoje em dia, arte, você não precisa se limitar a regras, né? Muitos tatuadores, muitas vezes, eles pegam referências do realismo e aplicam nas suas tatuagens. Eu considero um realismo ainda, sabe? Por mais que não seja completamente fiel à imagem, mas o tatuador, ele às vezes bota um toque especial ali e ele deixa uma característica própria e fica único o trabalho, fica bem bacana e bonito, né? Então, por exemplo, como eu tinha falado lá no início do vídeo, que realismo normalmente não tem traços marcados, é isso que caracteriza uma tatuagem realista, mas se você aplicar isso na sua tatuagem, é legal, né? Porque você acaba tendo uma característica própria, como por exemplo o Liu Bi, né? Um tatuador que eu até citei no vídeo anterior, mas o Liu Bi, eu considero ele um tatuador que faz realismo, mas com suas peculiaridades, né? Então ele sempre faz uma sombra mais texturizada, utilizando a agulha de RL, né? Que é de linha, de traço. Acredito que ele usa a 3RL. E aí ele sempre texturiza, deixando pontos, né, como se fosse pontilhismo. E aí isso deixa uma característica bem própria, sem falar dos traços em bold line, que ele sempre deixa para definir os limites das tatuagens que ele faz, das estátuas, que normalmente ele faz muitas estátuas, rosas, enfim. Outro tatuador também que eu acho super bom, para mim é considerado um dos melhores do mundo, é o Junxia. Né? O Junxia ele usa a técnica já de uma sombra um pouco mais sutil, sem muita textura, mas ele ainda deixa um traço um pouco marcado. Você também percebe que as silhuetas e os volumes que ele aplica não chega a ser tão fiel a uma estátua real, né? Mas ele segue referências do estilo realista. Isso é legal porque quando você cria algumas especificações para o seu trabalho, você acaba criando um estilo próprio. Isso é interessante. Tanto o Junxia, como eu falei, e também o Noah, que é um tatuador californiano, se eu não me engano, que também faz umas tatuagens que seguem referências realistas, com sombras suaves, mas também apresenta um traço um pouco mais marcado ali. Bem, grandes referências do estilo realista que eu posso citar para vocês rapidamente aqui, por exemplo, é o Nick 23GTR, né, que é um tatuador dinamarquês que utiliza técnicas do preto e cinza, né? Tem o tatuador Ruben Tour também. Bem, esses tatuadores que eu citei, eles fazem mais preto e branco, né? Mais a minha pegada, mais a minha onda do que o meu trabalho. Mas assim, para você que quer algumas referências de tatuadores que trabalham com cores, tem uns que são muito bons que eu sigo. Então, o Nick Hurtado, o cara é um dos melhores tatuadores do mundo. Faz tatuagens hiper realistas, com detalhamento incrível na sombra, na pigmentação, de variação de cores, que chega a ser extremamente próximo do real. O Luca LaJoy também é outro tatuador que eu gosto bastante, se eu não me engano ele é australiano. Ele utiliza muitas cores até muito fortes, que às vezes a gente nem encontra na natureza, mas ele aplica na tatuagem dele e deixa um toque diferente, um toque bem peculiar para o traço que ele faz, e acho bem interessante também.
Bem, turma, é isso. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, porque é mais um bate-papo rápido pra gente trocar essa ideia sobre realismo. Depois eu tô pensando em fazer um vídeo aqui onde eu vou mostrar pra você mais referências que eu tenho, né? Referências de tatuadores que eu sigo nesse mundo da tatuagem, tá? Espero que vocês tenham curtido e que eu tenha ajudado de alguma maneira a vocês entenderem um pouco mais do que é realismo, tá? E é isso, deixa nos comentários observações que vocês tiverem aí sobre o vídeo. Se tiver alguma dica, sugestão do que eu posso fazer para os próximos conteúdos aqui, é só mandar que eu tô sempre atento a observações de vocês. Muito obrigado a atenção de vocês nesse vídeo. E é isso, vocês podem, vocês conseguem. Um forte abraço aqui do amigo tatuador de vocês, Bruno Sainz. Falou!